Tchu, tchu, tchu. Agora vamos chamar a Paula e ela vai me dizer se a Mariana também vai entrar. E se o Carlos chegar, vai ser legal. Porque ele tá na Índia e ele pode falar com a gente. Melequinha tá de olhinho, cabelinho tá sujinho. Você me chamou? Eu Cabelo. chamei, você Você, entrou, né? só não aparece novamente. Tô olhando a Paula. No meu, quando eu abro, tem assim um microfone, uma câmera, duas setas e uns brilhos. E aí as duas setas é quando eu viro. Vou botar uns brilhos. Vamos ver, Paula. Aê! Aê! Graças Agora começou a a Deus. aparecer aqui a coisa do negócio. Putz grila, viu? Mercúrio retrógrado. Isso se Não bota chama a culpa no Mercúrio Mercúrio. retrógrado. Não bota a culpa no Mercúrio retrógrado. Gente, mas agora tá é muito doido isso, né? Não sei também por quê, porque agora tá aparecendo aqui o negocinho. Não ficou, deu. Enfim. Enfim. Coisas da vida. Né? Buenos Escutam bem dias. hoje? Sim. Buenos dias. Outra vez, né? Olha o que eu pensei. Outra vez, Olha o que eu pensei, que eu falei para vocês. Teve a lua cheia, um eclipse no sábado. E Não, foi ontem. Não foi Ontem. sábado. Lua cheia. De Wesak. Lua de Vesak. Lua de Buda, da iluminação, do nascimento, da morte. Isso tem a ver com o que a gente estuda também. Mas eu queria falar sobre a dificuldade que eu tenho, pelo menos, de explicar a Ayurveda para as pessoas fora da nossa bolha. Perguntam se é religião, perguntam se é medicina, se é rituais, se é... O que é a Ayurveda, afinal? Aí, o que eu imaginei? Da gente conversar um pouco sobre isso. Por quê? Porque aqui a gente tem algumas características bem bacanas. Paula, formada em medicina, né? É nefrologista e fez depois uma pós em medicina integrativa. E formou em terapeuta Ayurveda. Manja de corpo, manja de ciência, manja de medicina. A Mari é formada em psicologia. Então, entende bastante as questões da mente. Cuida bastante da cabeça da gente. E formou em terapeuta Ayurveda. E dá para fazer essa conexão também. E eu sou comunicóloga. Eu fiz jornalismo, letras. Fui para a área de gestão de projetos. Mas sempre fui muito entusiasta do yoga. E eu fui atrás da formação em terapeuta Ayurveda para poder aprender um pouco mais sobre ter autonomia sobre a própria saúde. E a gente só pode ter essa autonomia quando a gente se conhece. Então, para mim, a Ayurveda é autoconhecimento. Então, agora eu passo a palavra para vocês, porque aí cada uma vai dizer o que é a Ayurveda, como que explicaria a Ayurveda para uma criança de 10 anos, por exemplo. Ou para qualquer outra, né, pessoa, né?
É. Que nunca ouviu falar, né? Nunca ouvi falar sobre isso. Quer falar, Mari? Vê Ó, alguma coisa aí? eu começo falando assim, uma coisa meio básica lá, tipo uma medicina indiana, Uhum. assim, um conhecimento milenar, né? Assim. E que trata, que aí eu coloco que faz a junção, né? Tanto de um cuidado físico, mental e espiritual, e aí eu boto parênteses que não é religioso, que é tipo espiritual no sentido, né, deles já considerarem uma área que a gente, quando alguma coisa religiosa, então, Tá falhando. aí eu já meio que dou essa explicação, assim, né, tipo, que não é religioso. Mas não sei se fica claro, sabe, assim, quando eu começo a falar, né, Eu. Vamos deixar a Paula falar, então, para ver como que é. E a Mari, faz uma coisa, faz um ajuste. Ô, Mari, faz um ajuste. Tira do Wi-Fi, coloca no 3G, 4G. 4G. Uhum. Ah, tá. Tá bom? Uhum. Aí a Paulinha vai falando agora. Porque depois eu quero também falar sobre religião e espiritualidade, que eu lembrei a semana passada. Uhum. Então, depois que eu comecei a entender, assim, né, o Ayurveda como um Shastra, né, que é essa palavra que o Paritosh uma vez explicou pra gente, né, não sei se vocês lembram, é um conhecimento, né. Tem muito também essa questão da língua, né, do sânscrito, que às vezes que é essa dificuldade que as pessoas têm, que a Angel falou, que às vezes acaba atrapalhando, né, assim, são muitas palavras muito diferentes do que a gente está acostumado, então acaba mais, né, e às vezes é até difícil, assim, de, assim, traduzir em uma só palavra, né, mas essa palavra Shastra, né, que quer dizer conhecimento da vida, né, que eu acho que explica muito o que é o Ayurveda, assim, porque é medicina? É medicina. É uma tradição, são orientações de como viver? Sim, orientações de como viver, porque vem dessa tradição védica, então as coisas meio que se misturam, né? Então tem muito do yoga também, tem muito do Vedanta, né? Da astrologia, vem todos do mesmo lugar, então esse compilado, esse manual de instruções também, que uma vez a gente já ouviu isso, né? A gente gosta tanto, né, Índia, de falar, manual de instruções, assim, então tem textos ali que explicam, né, como você deve agir, né, como seria o ideal para você agir, para fazer sua rotina, para se alimentar, para tudo que envolve a vida, né, então são orientações, é um manual de instruções. E aí você pode se beneficiar e usar o que for mais conveniente para você. Então, eu estou precisando melhorar minha alimentação. Tem ali as orientações que o Ayurveda pode te ajudar. Então, eu preciso de ter essa conexão espiritual um pouco maior, né? Então, tem também as orientações, né? A gente acaba aprendendo muito pela parte da medicina, porque é uma graduação, né? Como a medicina alopática, assim, né? Então, eles usam para isso. Mas a gente acaba se beneficiando, né, de outras formas também, né, mesmo não sendo Vaidya, né, mesmo não sendo médico ayurvédico, a gente consegue usar isso, né. Então, o que eu acho interessante é quando você fala do manual de instruções, eu também gostei muito quando a gente viu, né, o manual de instruções de como o corpo funciona. Então, a minha grande atração no início era porque, como eles falavam assim, qual é seu dosha? E aí já vinha como se fosse assim, com uma fórmula, parecia ser uma fórmula mágica. Puxa, se eu olho quais são as minhas características, eu já me enquadro naquele dosha, vata, pita, kapha. Se eu já olhei isso aqui, eu já sei o que faz bem e o que não faz bem para mim. Então, essa foi a minha grande atração no início. Isso lá muitos anos atrás, né? Eu ia aqui no Naradeva Shala para poder praticar yoga e eles tinham todo o conhecimento. Foi a primeira vez que eu tive contato com tudo isso. E eu achava interessantíssimo, porque ficava bem assim, né? Você bebe muita água, então porque você é isso. Você fala muito, então porque você é aquilo.
Ah, você é mais calminho, mais amoroso, então você é outra coisa. E aí isso ficou bastante. Só que aí o que acontece? Depois que a gente vai estudando, a gente vai vendo que todos somos tudo. A gente tem todas as características. Depois a gente vai explicar melhor para todo mundo quais são essas características, mas todos temos. Mas o mais interessante de tudo é para a gente ver quanto que a gente pode voltar para a natureza mesmo. Para a natureza, lá para os primórdios. Quando todos esses textos começaram a ser colocados, foram feitos, né? Porque antes era uma tradição oral, passava de um para outro e tal. Aí quando eles pegaram, compilaram tudo, fizeram os textos clássicos e a gente começou a estudar, a gente vai ver que é só voltar àquilo que nossas avós, bisavós, tataravós já faziam há muito tempo. É realmente uma ciência, né? Tem uma metodologia. Mas quando a gente vai pensar, é simplesmente a gente agir de acordo com a natureza. A gente não querer ir além daquilo que é natural. E o que traz isso? Longevidade, em primeiro lugar. Então, é longa vida, mais saudável, né? Saudável no sentido de você não vai ficar tratando com a Ayurveda. Tem também, né? O tratamento de doenças. Mas o que a gente vai fazer é olhar para o corpo antes e saber quando é que vai ter um agravamento que vai se tornar doença. Então, isso que é o mais interessante, né? Não é uma coisa só para médicos, é uma coisa para todos nós. Para nós que temos filhos, para a gente que está olhando para os nossos pais, para os nossos avós, que eles estão passando por uma outra fase, que precisa ser mais observado antes da gente ficar medicando, colocando um monte de substâncias. A gente vai olhando e a gente vai falando, puxa vida, está faltando aqui um pouquinho mais de digestão, está faltando um pouquinho mais de meditação. Não é isso que vocês imaginam? A sua fala assim, me trouxe muito, né, esse fim de semana, como eu dei aula sobre medicina integrativa, e foi justamente isso que eu quis mostrar, né, para os alunos, assim, que o quanto a Ayurveda é integrativo, porque aí você falou, né, das nossos avós e tudo mais, mas a nossa saúde, né, e é isso que a medicina integrativa está tentando resgatar agora, é essa autonomia, né, porque a nossa saúde, ela é nossa, né, então, é uma coisa, parece boba, é lá da nossa avó, é ciência, né, e é simples, não precisa ser uma coisa muito complexa, muito complicada, né, e isso tá na mão de cada um para se cuidar, né, então, tudo isso que o Ayurveda traz, né, toda essa, ele tem toda, né, uma racionalidade, então ele tem todo já um método, né, ele tem começo, meio e fim, então ele fala, né, ele explica todos os movimentos do nosso corpo, tudo que acontece na digestão, da parte espiritual, da parte emocional, tudo, né, é explicado através das teorias, né, do Ayurveda, e assim, dá pra gente colocar isso no dia a dia, é isso que a gente tá querendo trazer aqui, né, como que a gente faz isso no nosso dia a dia, e assim, por mais que sejam, né, esse resgate mesmo da nossa ancestralidade, como a gente aprendeu a se cuidar com os nossos, né, nossos familiares e tudo mais, e o quanto a gente está se afastando disso, né? Então, acho que por isso que, assim, tanta gente está procurando e tanta gente se interessa, né, por essas terapias mais naturais, né? Porque assim, para mim aconteceu, né, e agora a gente está buscando mudar isso, né, que aconteceu uma inversão de valores, na verdade, né? A gente começou a valorizar tanto com a Revolução Industrial e outros movimentos, assim, né, enfim, né, das pessoas trabalhando loucamente, né, trabalhando fora, tudo mais. Então, tem uma supervalorização de tudo que em termos de alimentação, de tudo que é processado, que vai durar mais, que não vai me dar tanto trabalho, facilitar a minha vida, porque eu não tenho tempo para me preocupar com isso, né? Não dá tempo de eu pensar na minha alimentação, não dá tempo de eu parar aqui um minuto, eu tenho que trabalhar, tenho que produzir, tenho que, né, o tempo inteiro. O dia tem 24 horas, eu trabalho 18 né, e a minha vida, né, e aí agora é isso, assim, que é muito que a Ayurveda já fala, né, milhares de anos, que é esse resgate com a natureza, esse resgate com a sua própria natureza, respeitar esses ciclos, respeitar
esses movimentos, né, de frio, de calor, de chuva, de o que está acontecendo fora e o quanto isso está refletindo dentro de mim, né, e o que fazer com tudo isso, né, que aí é muito isso que você falou, né, Índia, o que as nossas avós falavam, né, então esse resgate da nossa autonomia, né, porque tudo bem eu ir ao médico porque eu não tô sentindo alguma coisa, né, e vou precisar fazer algum tratamento, ou saber se está tudo bem, se é uma doença, se não é uma doença. Mas até isso se transformar numa doença, eu posso saber, né, o que fazer. Posso ter essa autonomia para me cuidar, para não ficar o tempo todo ali dependente de, né, eu conheço o meu corpo e eu sei o que fazer com ele, né, como cuidar dele, para manutenção da vida mesmo, para manutenção dos cuidados todos, né, Mari? Fiquei também pensando assim no capítulo 3, né, que fala acho que é o 3 que fala da rotina diária, né, que tem a ver com isso que a gente está falando de o que a gente vai introduzindo de rotina, né, e de autocuidado, que a gente já tinha dado das nossas avós, algumas coisas. Mas ali o que me chama a atenção é que mais da metade do capítulo fala da conduta correta. E isso eu achei muito, assim, que o que me atraiu no Ayurveda, assim, essa parte de existir uma forma, um caminho bom para a nossa saúde, para a nossa mente, para o nosso viver ali, né? Uma orientação, que eu acho que a gente está vivendo também num mundo sem muitas referências, a gente fica pedindo, né? Afinal, como que eu ajo? O que é ético? O que é moral? O que né, a gente está sem referências mesmo. E quando você encontra um texto tão antigo, né? E eles já falam do tipo, sei lá, gente, me veio assim, tipo, você vai matar ou não vai matar a formiga? Porque vai matar ou não vai matar? Ou porque você... Tipo, uma coisa parecendo pequena, mas que a gente, tipo, banaliza, ou, né? Porque a gente quer ficar limpo, assépticos, então passa né? Tira insetos, nananã. Mas como que a gente integra uma ação, uma boa ação, uma ação correta no nosso viver? Então, tanto acordar, que a gente ficou falando semana passada, acordar e raspar a língua, que a ação correta é essa que eu vivo, que me traz bem-estar, que eu noto, a minha mente fica calma e que isso gera também coisas boas ao redor, assim, né? Então, eu me encantei muito com essa parte, assim, de a gente não ficar tão perdido no viver. Não que a gente vai pegar nenhuma regra e seguir, a gente vai ver o que é que faz sentido, mas tem algo sólido ali do que é um caminhar, assim, com uma orientação. E não é religioso, eu não sei se isso passa nessa sutileza, nessa diferença do que é cagar regra, né, Índio? Que a Índia gosta de falar Não, bem disso, né? Então, para não cagar regra, vamos falar só uma distinção de religião e espiritualidade. Outro dia a gente estava conversando, eu e a Paula, e eu lembrei de um post de muito tempo atrás, nem sei quem fez, mas que era assim, um vinho, e aí tinha um rótulo, e aí estava escrito assim, religião. O conteúdo da garrafa, o vinho, é a espiritualidade. O rótulo é a religião. O que acontece? Eu posso tomar da espiritualidade de diversos sabores, de diversas características, de muitas marcas. Mas eu estou tomando a espiritualidade. Se eu ficar focada só em um rótulo, só naquilo que está mostrando, eu já não estou tomando direito aquele... Você entendeu? Eu não estou aproveitando o néctar daquele vinho. Mais ou menos isso. Então, quando a gente vem para falar de espiritualidade aqui, é uma conexão mesmo da nossa verdadeira, da nossa essência. Aquilo que a gente quer fazer no mundo, aquilo que a gente veio fazer no mundo, e não só aquilo que a gente quer aparentar fazer. Então, é muito distoante quando você vai pensar assim, puxa, mas você está falando de corpo, você está falando de saúde, de longevidade, tudo. O que tem a ver isso daí, né?
tem a ver exatamente você retomar o que é essencial para você, o que de fato vai fazer diferença na sua vida, para então você usar as condutas corretas, certo? Você não se Olha o distanciar que é que daquilo vem que você veio fazer. Olha a viagem que você falou do vinho aí, que eu fiquei pensando, né, que fala da conduta correta, né? Tipo assim, um pouco de vinho, o quanto que isso faz bem, né, para a nossa saúde, que ultrapassa os vasos e penetra e tal. E aí, mas ele chega a dizer assim, prestem atenção quando você faz o tomada de vinho em grupo, em grandes grupos, e a quantidade, porque isso já vai passar além. Ele está dizendo, não tome vinho, não encha a cara com os amigos, mais ou menos, assim, o vinho é bom, olha a viagem, você falou, e eu me vi assim, é bom, só que em que medida eu ainda conecto, faço essa conexão com a minha essência, ou eu me perdi ali, né, Índio, nessa máscara ali social, mas o que é que eu, nessa hora, eu ingeri e até onde que eu fui, assim, né, não sei se teve nada a ver, né, mas... Não, eu acho que... Fala, Paulo, fala. Não, eu acho bem legal essa imagem, né, assim, essa figura, né, que traz bem mesmo essa diferença, assim, porque é justamente isso que as pessoas às vezes confundem, né, porque religião, né, ela tem uma doutrina, tem uma igreja, tem né, toda uma série de regras, né, ali, que, enfim, é uma estrutura, né, que é criado para se falar de espiritualidade, né? O assunto ali é o mesmo, né? Mas são diferentes formas, né, de se fazer e tudo mais. Tem pessoas que se sentem pertencentes ali, né, que participam de uma religião, faz muito sentido e tudo isso é muito legal. Mas tem outras que não, né? Mas então ela não vai desenvolver isso? Não, ela pode desenvolver a espiritualidade sem estar ligada a uma religião. Que é o que acontece, né, com a Ayurveda, assim, você não precisa ser da religião hindu, você não precisa se converter a nada, ou budismo, ou seja lá o que for, né, isso pode se tornar um estilo de vida, né, você pode, com essas condutas que a Mari falou, que tem lá, né, nos livros e tudo, que eles também falam sobre isso, eu vou ver lá a descrição de como tratar do meu corpo, mas também das condutas, né, de ética, de valores, né, que não é uma regra, mas são orientações, né, e a gente, às vezes, é importante a gente ter esse tipo de direcionamento, não vou seguir fielmente, é um direcionamento, né, se for parar para pensar. Necessidades básicas, e aí vai, né, vai sendo suprido. Um troféu. Qual é? Tudo bem, eu cheguei lá em tudo isso, mas o que importa de fato, né? Então, são discussões aí que a gente pode ter, né? Que vão surgindo. A Índia tá travada, Índia. Eu não sei se a gente continua falando, Paula, se interfere porque ela que puxou, ou se as pessoas ouvem ou não ouvem a gente. Alguém tá ouvindo a gente? Não, tá todo mundo ouvindo. Tá todo mundo ouvindo vocês. Só eu tá que ouvindo. não tô aparecendo assim e eu tô rolando aqui. Só a imagem, então se você achar que tudo bem, Índia, vai falando, porque aí, né, é só a imagem mesmo. Deixa eu falar uma coisa que você falou, Paula, que é muito legal. Por exemplo, no Ayurveda, uma das coisas que a gente aprende também logo no começo, né, que tem
a vida, que a gente vai passar por... Me ajudem aí, me lembre aí, que é aquele negócio do Artha, Sim. enriquecimento, Artha, como é Dharma, que era a Karma. ordem? É É o. conduta correta, é o karma, que leva Arta, a Arta Artha, que é o Karma, enriquecimento, Kama, que é o Kama, os desfrute, né, que é prazeres, os os desfrutes, prazeres, e depois a e Moksha. libertação. É Dharma, É, o primeiro é Dharma. Dharma, Artha, Dharma, Kama, Moksha. isso. Primeiro, né, assim, essa é a ordem, né, assim, que a gente que é recomendado, vamos dizer assim, né? Que é o ideal. Primeiro você faz o que é o seu propósito, que é o seu Dharma, né? Você tá ali vivendo ali Faz as aquela condutas situação, porque corretas. isso, que é o correto, porque né, é o melhor ali que você pode fazer. Fazendo isso, você acaba recebendo por isso, né? Você recebe a arta, né? Você recebe aquele dinheiro, você desfruta disso com Kama, e aí você chega a moksha, que é a iluminação. Isso, me lembrei porque é isso, né? Não é a gente também pular. Existe um caminhar, isso que eu achei rico, porque não é assim, eles chegam a falar disso com a gente, né? Tipo, não preciso de dinheiro, e aí se liberta logo. Tipo assim, Isso, você precisa vivenciar, é como se fosse um caminhar do ser humano, né? Tipo assim, exatamente. você vai vendo que não é o dinheiro que vai te libertar, ou que vai, né, que você vai ficar feliz por conta dele, mas você tem uma direção. Pensando nisso que você falou, né? Oi, Carlos. Tá. Falando nisso, que o dinheiro, né, a coisa material, ele é um meio e não é um fim. O fim, ele é moksha, né? E o meio para se Exatamente. chegar a isso é o dinheiro. Então, assim, não é errado, né? A gente precisa de cama, a gente precisa do dinheiro, precisa de arte, precisa de dinheiro para desfrutar de tudo isso. Mas ele é um meio, ele não é um fim, não é só isso, né? Porque é Mas isso, a precisa figurinha, do né? meio, Tipo, né, Paula? precisa, Mas sim, precisa do meio, porque depois é sim. isso. As pessoas não querem se deleitar, ou coisa que já querem se libertar, ou querem, né? Não querem fazer a conduta correta e querem estar livres, ou não. Tipo assim, mas é assim, né, Índia? Eu penso em você toda vez que eu vou falando, porque pode cair numa coisa que pode parecer regra, né? Ou alguma coisa, se a gente não tiver nessa sutileza, né? Nessa compreensão, que não é Sim. só a mente, isso também a gente foi aprendendo com a Ayurveda, né? A deixar a mente mais silenciosa para a gente receber os ensinamentos, né? Sim. Que eles vêm de diversas outras formas, que não é só o racional. Isso também me fez quebrar esse entendimento aí do Ayurveda. Mas é que assim, quando a gente fala a mente, olha como que é loucura, né? A gente fala a mente, a consciência, o corpo, as emoções. E aí, quando a Paula fala assim, puxa, a medicina integrativa, o que que é, né? O que que é você pensar o holístico? O que é você pensar o integrativo? É porque não tem essa separação. Quer dizer, óbvio que a gente tem a consciência, que é o observador da mente e é o observador das emoções e do nosso próprio corpo. Mas é uma coisa só. Então, quando eu falo, vou querer explicar para alguém o que é Ayurveda, eu quero dizer que é isso, entendeu? É cuidar na integralidade de tudo. E o que, que a gente precisa quando a gente vai falar de dinheiro, quando a gente vai falar de bens materiais, de trabalho, de colocar o propósito em ação e tudo mais? É porque a gente está ocupando essa casa, esse corpo, nesse momento. A gente, que eu digo, é a consciência. E para a gente ter essa consciência, a gente precisa sutilizar todo o nosso corpo. A gente precisa ir deixando mais leve, fazendo uma digestão correta de tudo aquilo que a gente absorve, para a gente poder ter consciência. Senão a gente vai ficar o tempo todo na luta, na fuga, na briga. Então, o que, que acontece quando a gente está querendo falar para que você está seguindo? Eu prefiro dizer assim, eu sigo os princípios do Ayurveda. Eu sigo os princípios da espiritualidade. Eu busco uma conexão um pouco maior, o máximo que eu posso, o melhor que eu posso hoje, com aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço, né? Dizer o que eu quero, que sai daqui,
que passa por aqui com consciência. Então, é esse movimento que eu imagino, né? A gente parar de separar. Puxa, ela tá doente, não, o problema dela é estresse, ansiedade, burnout, coisas do tipo. Ou o problema dela é uma gastrite, uma úlcera, uma... Gente, o problema é o problema inteiro. Para a doença aparecer, teve uma série de coisas que estavam acontecendo no seu corpo antes, e a doença, quer dizer, o sintoma, ele está lá na pontinha. Antes dele aparecer, do sintoma aparecer, já tinha vários sinais. Que se você estiver atento, você já vai minimizando aquelas ações, ou equilibrando o desequilíbrio que está faltando, não é isso? O que acontece é assim, né? O desequilíbrio, ele começa no sutil, né? Então, a gente tem que estar muito conectado para conseguir perceber essa sutileza, né? E vai caminhando para o denso, até dar um sintoma. Mas quando a gente vai tratar, que é isso que o Ayurveda ensina a gente, né? Por isso que são tantas técnicas, terapias e tantos procedimentos, tanta coisa para cuidar do corpo, alimentação e várias coisas, né? Por quê? Porque se você não consegue tratar o sutil sem passar pelo denso, pelo corpo antes. Então é o corpo, que é o nosso veículo aqui para, né, essa experiência, que precisa ser tratado. Você vai atingir o sutil, vai atingir o que é mais, o que não é tão palpável, né? Uma questão emocional, uma questão mental, você consegue sim, mas através do corpo, né? O veículo é o corpo para fazer tudo isso, né? A gente aprende e eu não sei vocês, mas eu sinto muito isso, assim. Falei um monte final de semana, não sei o que, minha mente já ficou assim... Fui lá na casa da mãe ontem, aterrei, coloquei o pé na terra, tudo mais, já, entendeu? A coisa já... Eu ia falar bem isso, Paula, que é assim, né, a gente fica muito aqui, né, aí estuda, consciência, medita, mas nós estamos na Terra, aqui, encarnados, né, como dizem, e aí a gente está aqui, tem todos os chakras, né, Índio, que você até estudou mais do que, tipo, nós, a coisa da yoga, então assim, e aí o chakra básico, e aí a empolgação, e aí essa coisa bem carnal, essa coisa de, né, do querer, que isso vem também de uma coisa mais instintiva, sei lá, um animal, sei lá, né, menos sutil. Então, mas nós temos tudo isso, então a gente precisa tanto cuidar de uma parte quanto da outra, porque essa é a nossa integração. Essa é a gente como se apresenta ao mundo, né? A gente não está ali só... Ou então só também instintivo, né? A gente Sim, é esse equilíbrio, é exatamente isso. Né? É exatamente esse equilíbrio, né? De todas as esferas, de todas as necessidades, tudo, né? Esse equilíbrio, esse caminho do meio que vai trazer, né? Essa satisfação toda, né, essa plenitude aí que todo mundo busca, né? Equilibrar, né? Eu preciso trabalhar, preciso do material, mas eu também preciso me divertir, preciso, né? E é interessante a gente ver que são fases da vida. Então, por isso que eu ia falar, a gente nem chegou nesse tema, né? Mas assim, na próxima semana a gente pode falar dos Panchamahabhutas, aí a gente pode falar como que são dos ciclos, então, né? E aí a gente pode falar dos ciclos, porque assim, na infância são algumas necessidades, na adolescência, na juventude, legal, e depois na velhice. Também acho legal. Quer dizer, quando vai passando o tempo, são outras necessidades. E aí a gente tem que ir se observando para saber assim, puxa, como é que eu vou atuar melhor em cada uma dessas fases e que equilíbrio que eu preciso buscar para cada uma delas. Porque é realmente isso, né? A gente tem algumas fases da vida que parece que é só que a gente tapita. Depois todo mundo vai entender isso, né? Quem não faz parte aqui ainda Parece que tem uma fase que é pita. O que você vai fazer numa fase dessa? Para equilibrar? Você vai precisar colocar um pouco mais de calma, de respiração. Respira. Né? Você vai ter que fazer outras coisas porque você está querendo transformar tudo muito rápido. E tem outras fases que você só está no mental. E aí você vai precisar dar uma aterrada, ter mais contato com a natureza. Então é interessante pensar também que, de novo, quando a gente fala cagar regra, é porque assim, não existe o certo e o errado. Tem o certo e o errado para cada fase da vida, para cada pessoa. Então, por isso que tem que ter bastante acompanhamento. Eu não digo acompanhamento só assim, de você ficar
dependente, né, de um médico ou de um terapeuta, alguma coisa assim. Mas é que você precisa desse acompanhamento inicial, você pegar ali o caminho, pegar um mapinha para você ir fazendo a sua jornada depois com muito mais consciência. Então, também não adianta pegar e ficar só olhando as informações todas que tem na internet, que tem muita coisa, né? Olhar pelas redes sociais e começar. Então eu vou botar 10 gotas de limão na minha água morna, porque eu já estou fazendo Ayurveda. Calma, gente. Calma. Com certeza. Acorda. Não é Dá até isso, medo, né? Essas coisas todas, né? Dá né? até medo, assim, porque pode fazer mal até, né? Tem algumas coisas, né, que pode até piorar, né? Pode agravar mais, enfim. Bem legal, bem bom. Foi isso por hoje. Acho que deu, né? A gente deu uma viajada, mas eu acho que tá bom, A gente né? a gente falou bastante sobre espiritualidade. Acho que bem interessante, né? Esse caminho todo, né? Da gente se reconhecer, da gente achar o nosso papel aqui no mundo, né? Que eu acho que todo mundo, né? Se ainda não passou, vai chegar o momento que vai se questionar, né? Vai, né, chegar nesse ponto assim de autoobservação de, poxa, mas é isso mesmo? Será que é? Será que não é? E o quanto isso é necessário, né? Pra gente seguir, né? Pra gente recalcular rotas, pra gente repensar o que é importante na nossa vida, né? Como a gente vai falar semana que vem sobre ciclos, né? Nossos interesses, as nossas necessidades, elas mudam. Então, por que não recalcular tudo isso? Por que não, né, trazer esse momento, assim, de se reconectar, né, com o que é importante? Então, muito mais do que a religião, né, esse momento, assim, de consciência, né, de autoobservação e consciência. Entender o Dharma, exatamente, Carlos. Né? E eu fiquei pensando também, assim, esse exercício, né, que a gente faz aqui, né, de pensar o que é o Ayurveda, como que a gente vai transmitir esse exercício, né, aqui dessa fala, dessa comunicação, até pra gente mesmo, né, então, assim, pra gente, e essa, como a Índia falou, né, na semana passada, a gente não acumular esse conhecimento dentro da gente, né, como que a gente transmite ele pro mundo, né, tentando lapidar ele da melhor forma, né. Isso. Sim. E lapidar da melhor forma é isso que eu imagino. Para mim, assim, é o que a gente mais precisa entender é que se continuarmos falando, eu não quero tirar a importância dessa cultura, mas se a gente continuar querendo falar em sânscrito, a gente colocar as regras, falar difícil para mostrar que estudou, mais a gente vai ficar dentro dessa bolha. Eu adoro falar isso, vocês sabem, eu falo muito, mas a gente vai ficar dentro de uma bolha que não vai levar a lugar nenhum, porque as pessoas que estão aqui já estão sabendo o que tem que fazer. Tudo bem que a gente compartilha com aqueles irmãos, com aqueles iguais, com aqueles parceiros que estão ali, mas o legal é quando a gente salta, sabe o salto quântico? Quando a gente pula de uma bolha para outra, a gente vai para um outro universo e a gente consegue traduzir isso que a gente está estudando para que mais pessoas se interessem em saber. Eu lembro que quando a gente falava de yoga, e eu comecei a praticar muito tempo atrás, eu comecei a praticar dentro da academia. E para mim, o yoga dentro da academia era porque, assim, como eu dava umas filosofadas ali com o meu personal trainer, que eu tinha 6 horas da manhã, o moleque pegou e falou assim, não, o seu lugar é lá dentro daquela salinha que tá tendo yoga. Que legal. Fala umas coisas muito doidas. Só que o yoga lá de dentro era um yoga, assim, era atividade física, sabe? Aí vai passando 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí eu vou falando, cara, yoga nem é isso, sabe? Então, essa desconstrução, é óbvio que eu amo quando eu vejo todo mundo, eu fui na aula de yoga, eu já sei um mantra, eu já sei meditar, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas até chegar naquele entendimento todo que a gente quer que tenha de viver em yoga, de viver essa natureza, então é a mesma coisa que eu queria que acontecesse no Ayurveda, entendeu? Que a gente conseguisse traduzir o máximo possível, simplificar uma coisa que não é difícil, que é o ordinário se transformando em extraordinário diariamente. É quando a gente dá uma reguladinha
toma um chazinho de gengibre, eu não tô dando regra aqui, viu, gente? Não é receita. Mas assim, tomar um chazinho de gengibre, melhorar a digestão, esperar um pouco antes de comer mais alguma coisa e perceber o quanto você tá melhor por não ter acumulado o que você não precisava. O quanto você vai ficar muito melhor se você viver da sua essência, se há com coisas, trabalhar em lugares e com pessoas tóxicas que vão, na verdade, te ajudar a acumular bens materiais que só vão te fazer mal. São essas sutilezas que eu queria trazer, entendeu? Sim. É você começar com uma coisa, conseguir, né, de uma coisa que, né, assim, parece bobo, uma coisa simples, assim, para chegar num nível de entendimento, né, todo esse processo mesmo, né, que é essa questão do autoconhecimento que a gente estava falando, né, que não é só eu ficar aqui falando, faça isso, faça aquilo, é a própria pessoa ir reconhecendo aquilo nela e vai fazendo, vai sutilizando, a coisa vai, né, mas é um processo mesmo, até, Angel, para as pessoas entenderem isso, né, assim, porque eu acho que quando a gente fala do nosso, acaba, né, de como foi com a gente conta as nossas experiências e tudo, acho que aproxima muito por isso, sabe? Olha, eu pensava assim, eu comecei a fazer assado, né? Então isso é um caminho, assim, né? Eu puxo sempre um pouco assim, né? Que o que a gente também está querendo nessa nossa fala é se colocar no mundo, porque mais do que querer interferir, né, nas vidas, claro, né? Daí eu também sinto assim, eu tô aqui fazendo o meu caminhar. Eu sinto de falar isso com vocês. A gente sente de estar aqui trocando, né? A Índia, a Paula e eu estamos aqui com vontade de falar isso. Cada um vai ter seu direcionamento e também eu sinto que eu já larguei um pouco assim, deixa cada um seguir o que tiver. Eu já estou assim nessa parte, né? Um pouco menos ambiciosa de querer que a pessoa faça aquilo, né, que eu estou falando. Eu faço, você faz o seu, né? Cada um faz o seu e vamos ocupar o nosso lugar mesmo, né? Assim, o que é meu de legítimo, Mariana, da Paula e outra, né, Mari? Cada um tem o seu próprio karma, né? Você não vai ficar com o karma de todo mundo, né? Então você faz a sua parte, o seu karma. Você fala mas você sabe, né, que é assim. Mas você sabe que é assim. Faz parte. A gente tem que dar esse passo, porque quando a gente fala que a gente quer um mundo diferente do que a gente está vivendo, claro. A gente não vai ficar esperando que o mundo se transforme. Cada um claro. tem o seu passo para poder começar a fazer não, mas isso... Então, se eu quero viver uma economia sustentável, circular, um capitalismo diferente desse que eu estou vivendo, eu não posso simplesmente entrar na roda e ficar fazendo a meritocracia funcionar, porque, tipo, não é isso, entendeu? Ao mesmo tempo, assim, eu quero que exista a cocriação, eu quero que exista a criação coletiva, a inovação por todos os lados. Eu vou continuar ficando sozinha aqui e me queixando e me chicoteando, porque se eu não abro a boca para falar que é isso que eu quero, como que eu vou atrair as pessoas que também querem isso? Então, se a gente quer um lugar, eu não estou falando que a gente vai pregar o vegetarianismo, o veganismo, o jejum, ir para o alto da montanha, sei lá, sumir para o Himalaia para poder ficar. Não é nada disso, gente. A gente só está buscando, assim, começar a fazer a colocar no mundo aquilo que a gente quer ver. Mas a gente faz isso, né, que eu acho que a Mari falou, né? A gente faz isso esperando que fulano vai fazer isso, fulano vai fazer, né? Assim, é pela gente e vai atrai, né? Quem tiver na mesma vibração ali, ou quem tiver com as mesmas vontades, com a mesma intenção, né? É colocar em movimento, né? Que é muito isso, assim, do Vata, né? Colocar a coisa para fazer, colocar, né? Colocar a intenção ali e seguir. Tá ótimo. Achei muito bom. Lindo, gente. Muito bom, muito bom. Sempre bom nossos papos. O Carlos está aqui, o Carlos está na Índia. Será que o Carlos não quer entrar? Ai, gente, que demais. Mais um aqui. Dava um oi, né? Né, para falar um oi, falar o que está acontecendo lá, gente. Também tô doida para saber. Tô doida para ir. Será que ele já saiu? Não sei. Já saiu, eu acho. Ele saiu, não achei, não. A gente podia combinar com ele. Tá bom. Então tá. Então vamos, amores. Então, semana que vem te encontro. Semana que vem a gente fala sobre ciclos. Tá bom. Tá bom.
Beijoca, gata. Boa semana. Beijos, beijos. Pra Beijo. vocês também. Tchau, tchau. Tchau.